Essa é a primeira parte de todos os relatos que nós ouvimos de uma forma tão impactante e triste hoje no período da manhã. Nós temos agora a segunda parte, daqui a pouco, mas eu vou ler primeiro alguns comentários e, de verdade, eu até gostaria de perguntar: nós vamos esperar essa jovem morrer? Nós vamos esperar alguma coisa mais grave acontecer? A segunda parte, ela é mais forte. A segunda parte, ela fala tudo e mais um pouco. E eu falo mais um pouco porque aqui ela já contou o começo da história, como conheceu, e até é importante enfatizar. Ela conheceu ele nas redes sociais. Pelas redes sociais, ele era uma coisa. Fico alerta para você, menina que me acompanha. Você jovem que está acompanhando a nossa audiência. Ai, ele é lindo, ai, ele é maravilhoso. Olha, o maravilhoso se tornou um monstro. Vale a pena o risco? Quando o pai e a mãe te aconselham, fique atento. Mas eu também sei, e dá para ver no relato, gente, só quem estava frente a frente com ela que pode dizer o impacto que era cada palavra que saía da boca dela. A tristeza no olhar dela. Se isso daqui não chama a atenção da justiça brasileira, principalmente de Itapurá, que soltou ele, eu não sei o que chama. Eu vou ler aqui rapidinho, ó. Mandaram assim: misericórdia, não pode ficar assim. Soltou a juíza, pelo amor de Deus. Aí nós temos mais. Bom dia, Franciel. Eu não entendo por que a justiça coloca na rua um monstro desse. A justiça é a única culpada por tudo que vier a acontecer com essa menina. Comandante, tem um número na tela, né? Número na tela. Se você quiser mandar alguma mensagem, fique à vontade. Quiser mandar mensagem no WhatsApp, tá aqui o número na tela. Nós vamos soltar a segunda parte, que também é extensa, mas agora você prepare o seu coração. Porque a segunda parte é muito mais triste, onde ela relata situações que chamam demais a atenção. Gente, o que essa menina chegou a fazer, segundo ela, amando dele, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Segunda parte, comandante, pode soltar. Mandando mensagem no TikTok, por causa que eu tinha colocado uma foto minha no perfil. Um velho, eu falei brincando, nossa, se a gente pedir dinheiro pra esse velho. E só que eu peguei e fui pra escola. Ele ficou com o contato do cara no celular, acho que no TikTok, não sei. E ele conseguiu arrancar dinheiro desse cara. Foi nessa que ele começou a me incentivar pra que eu me prostituísse. Conversasse com o cara sem trocar de dinheiro. Eu já sabia como fazer isso, porque eu achei que um dia eu ia precisar. Eu me virei, dei meu jeito e comecei a fazer esse tipo de coisa. Porém, eu nunca mostrava meu corpo. Eu usava fotos de outras pessoas. E no começo foi só pra comer. Eu quis parar com isso, falei, não, você tem que trabalhar, procura algum jeito, me deixa em paz, eu não quero mais fazer isso. E ele não deixou, ele falava assim pra mim, se você não fizer isso a gente vai passar fome. Eu parava de fazer tudo isso que eu tava fazendo, conversar com essas pessoas, porque no momento não era nada criminoso, eu só falava, eu tô precisando de dinheiro, os caras me davam dinheiro. Só isso eu falava, eu tô precisando comer, e esses caras mandavam dinheiro pra mim. Só que ele a gente começou a precisar mais de dinheiro, mais de comida. Ele ficava na minha cabeça, ficava falando que era pra nós comer, que quando ficava sem comida, ele ficava chorando, ficava pedindo comida que nem uma criança, falando eu quero comer, eu quero comida. E eu me via obrigada a fazer esse tipo de coisa em troca de dinheiro. Você era menor de idade? Eu tinha 17. E depois dessa situação que foi piorando, o que aconteceu
quando ele começou na parte da agressão, uma parte também onde está relatado no BO, que ele começa com a violência psicológica, até mesmo te forçar a situações sexuais que você não queria, né? Tudo começou no próximo mês, que tava tudo isso acontecendo. Eu comecei a fazer curso de tarde e estudar de manhã. Eu não tinha muito tempo livre e ele estava deitado em casa o dia inteiro. Eu saía de manhã para estudar, voltava e ia no curso. Nesse percurso eu comecei a perceber que esse dinheiro que eu recebia, que eu pedia ajuda para essas pessoas, dava para pouca comida. E ele era um cara que comia em quantidades exageradas, muita comida, ele comia quilos de carne crua, comia carne assim exageradamente, só carne, ele comia muita carne. E eu comecei a falar pra ele, olha, não dá porque a gente precisa comer, você consegue moderar um pouco? E ele falava, ele se saltava, falava, você é muito chata, eu tenho que comer, eu sou acostumado com comer, se eu não comer eu vou ficar magro, eu vou ficar feio. E só que eu não conseguia ter mais dinheiro pra sustentar isso. Eu todo dia falava, por favor, deixa comida, não come isso. Eu ficava sem comer, eu não tinha o que comer quando eu voltava pra casa. Eu sou uma pessoa, não sei se eu posso falar isso, mas eu não me dou muito bem com a comida, não sei se eu tenho transtorno alimentar, mas se eu não consigo comer umas comidas em específico, eu comprava uma comida pra mim e falava, olha, você pega metade e me deixa metade aqui. Ele não entendia, comia tudo. Eu comecei a me exaltar, falar, por favor, deixa a comida, eu não tenho mais como comprar mais nada. E nessa ele surtava. A primeira vez que... Não vou lembrar a primeira vez que aconteceu a agressão, porque aconteceu várias vezes. Porém, ele começava a me empurrar, falava, sai de perto de mim, para de reclamar. E a primeira vez que... Não era também briga só por comida, mas também pela higiene. Eu não tinha tempo pra limpar a casa. E a casa chegou a ter verme, de tão suja que a casa tava. Verme, aqueles vermes brancos, tava na casa toda, porque ele não me ajudava em nada. Num desses dias eu falei, eu não aguento mais, eu vou pra casa. Ele não aguentou. Ele tava sentado no sofá, como sempre, todos os dias. Ele fez questão de ir atrás de mim quando eu fui pegar minhas coisas, me puxou pelos braços, não vou lembrar muito bem como chegou naquilo, me sentou nas pernas dele e eu tava tentando me soltar, falei, me deixa, me solta, eu quero ir pra casa, me solta, e ele falou, você não vai sair daqui, você não vai. Nessa eu dei assim uma cotovelada pra ele me soltar, porque eu tava me sentindo sufocada, eu tava começando já a ficar alterada. Foi quando ele prendeu a boca nas minhas costas, mordeu as minhas costas. Ele simplesmente não soltava, eu caí no chão, comecei a chorar de dor. Eu peguei, me tranquei porque tinha 2 quartos, me tranquei no outro quarto. Comecei a chorar, comecei a chamar minha mãe. Isso foi o começo. Foi a primeira vez que ele fez algo desse tipo comigo. Depois disso foi sempre os mesmos motivos, comida e higiene. Comida e a limpeza da casa. Num desses dias ele bateu a minha boca, eu fui tomar água, ele bateu a garrafa, eu quebrei a minha parte superior da boca. No outro dia ele tacou água em mim, ele cuspiu na minha cara, ele bateu a minha cabeça na parede. São várias coisas que foram acontecendo, então eu não vou conseguir colocar tudo numa balança, porque foi várias coisas, várias, inúmeras. Empurrão, ele me enforcava, me trancava no quarto, falava, você não vai sair daqui, você não vai me deixar, sem você eu não sou nada. Ele trancava assim a casa, as janelas, tudo. Ele chegou a me derrubar, me empurrar, ou seja, era sempre muitas coisas. Num desses dias eu decidi que eu não queria mais, eu falei, eu vou fugir, não tem como, porque tava me agredindo muito. O dia que eu decidi fazer isso foi quando ele bateu a minha cabeça na parede, não sei se foi, mas ele bateu a minha cabeça muitas vezes. Ele me prendeu, não sei o que ele fez com as pernas, acho que foi uma chave de perna, não sei o que foi, e ele começou a me asfixiar
a me deixar sem ar. Eu fiquei desesperada, falei, o que tá acontecendo? Meu Deus, eu não acredito nisso. Eu esperei ele voltar pro sofá pra assistir jogo, sei lá o que ele tava assistindo. Eu pulei a janela e saí correndo. Eu saí correndo, ele foi atrás de mim. Ele pegou a moto. De pé, eu consegui me virar em ruas, fui indo pra rua pedir ajuda no meio da rua. Chamaram meu pai foi me buscar. Quando meu pai foi me buscar, eu só fiquei chorando e meu pai nem olhou na minha cara. Quando eu cheguei em casa, ele já tava lá me esperando. Eu comecei a chorar em desespero. Falei, não, como que é possível? Nisso ele começou a insistir e acabou que eu voltei com ele. Só que as agressões não pararam, continuou assim. Ele continuou sem limpar a casa, continuei falando pra ele não comer as coisas. Ele continuava me empurrando, continuava puxando meu cabelo, continuava me agredindo, continuava não deixando eu querer sair. Enquanto isso tudo aconteceu, eu também não podia sair com as minhas amigas, não podia ir pra rua, não podia ir pra lugar nenhum. Se eu fosse, tinha que ser com ele. Então era todo tipo de controle psicológico, mental, que tem possível. Teve, acho que dias antes de eu acabar com isso tudo, eu falei pra ele que eu não queria mais. Eu tentei fugir dele, eu tentei sair correndo, tentei sair pelo portão, ele foi atrás de mim. Eu comecei a chorar no meio da rua, ele me puxava pra dentro de casa, falava entra, ele me jogava no chão e falava você vai entrar pra casa. Várias pessoas passaram, mas eu não conseguia pedir ajuda, eu não sei porquê. A prima dele morava lá do lado, a prima dele viu aquela situação de eu jogada no chão, chorando, tendo crise de ansiedade, e ele lá com aquela cara, e ela pensou que fosse só birra minha. Ninguém me ajudou, eu tive que voltar pra lá. Eu não vou saber lembrar, mas foi a última vez que, naquela época que ele fez algo comigo. A gente teve uma briga bastante feia, eu falei que eu ia embora, ele jogou coisas em mim, eu briguei com ele, eu discuti, eu gritei. Eu tava no outro quarto chorando, no colchão. Eu tava falando pra ele não chegar perto de mim, ele não aceitava que eu falasse não pra ele. Ele tinha que estar me agarrando meu corpo, ele tinha que estar me abraçando, tinha que estar perto de mim. Eu falava, não me toque, ele falava, eu te toco sim, eu sou seu namorado. Ele começou a me tocar sem eu querer, começou a tocar no meu corpo, nos meus peitos. Ele começou a tirar minha roupa e... acho que foi a primeira vez que ele fez isso contra mim. Depois disso, desse dia, eu fingi que tava tudo bem, fui pra escola, fui no curso. Quando eu cheguei em casa, ele me deu um soco ou uma palmada, não sei explicar muito bem, eu acho que ele me agrediu de algum jeito. E o que me fez sair, voltar pra casa dos meus pais, não foi a agressão em si, mas foi o que ele fez depois. Quando ele me agrediu, eu fiquei no sofá chorando. Falei pra ele que eu ia pra casa. Ele simplesmente olhou pra mim e falou que eu era... Me ofendeu, falou que eu era uma vitimista, que tudo aquilo era culpa minha. E ele simplesmente pegou, dormiu, deitou e... eu me senti mal porque, além dele ter me agredido, ele conseguiu dormir e ficou nem aí pra mim. Peguei minha bicicleta, voltei pra casa dos meus pais. No dia seguinte, eu falei pra ele, a gente terminou, a gente não tem mais nada. Eu vou chamar a polícia, vou pegar minhas coisas e acabou. Quando eu cheguei da escola, na casa dos meus pais, eu almocei, tava tudo bem e eu tava indo no curso. Quando eu cheguei no curso, ele tava lá na frente me esperando. Eu falei pra ele, me solta, me deixa, que eu não quero conversar com você, eu vou entrar pra sala, eu tô atrasada. Ele falou, eu vou entrar na sala com você, você vai ficar comigo. Nessa, eu pedi ajuda para um dos supervisores do curso que tava lá. Ele falou pra mim ir lá na coordenação, falei pra polícia, chamaram a polícia, ele foi... ele não foi preso, mas ele fugiu. As pessoas trancaram a instituição do curso pra ele não sair. Olha, segunda parte,
onde essa jovem relata uma situação de terror. Recebemos algumas mensagens e eu recebi no meu WhatsApp particular aqui uma mensagem. Eu acho que deve ser alguma amiga dela, pelo que eu entendi, é amiga dela. E essa mensagem, ela diz assim: Oi, não quero ser identificada, mas conheço ela muito bem. Infelizmente, tudo que ela está contando é só o começo. O que ela passou na mão deste monstro, vocês não fazem ideia. Este cara, ele é pior do que vocês imaginam. O que ela viveu, madrugadas correndo na rua, até de roupa íntima, fugindo dele, e gritos aonde ninguém fazia nada, ela viveu. Aí ela termina dizendo: eu não sei o que pode acontecer a partir de hoje, mas se a minha amiga, deixou exposto que é amiga, se a minha amiga for morta por ele, a culpa é da justiça que não deixou este monstro preso. E interessante porque no Facebook também tem mensagens dessa forma. É isso aí. Infelizmente vai acabar com mais um feminicídio, porque ele ameaçou ela e mesmo assim a justiça soltou. Eu gostaria de encarecidamente, nós temos a terceira e a quarta parte disso, são menores, né? São menos tempo, já é as últimas duas partes. A última parte é uma parte só, né? É isso mesmo, uma parte só. Mas é aonde tem, fora, gente, me desculpa, mas se tem algo pior do que essa parte que ela contou aqui, pelo amor de Deus. O que essa menina viveu dentro dessa casa? Ela ser obrigada a vender fotos. Ele vendia fotos dela. Ah, Franciel, mas essa menina não é uma santa. Pelo amor de Deus, se tem alguém com capacidade de falar esse tipo de coisa, você deveria responder judicialmente por isso. Porque o que essa menina passou é fora do comum. E agora, encarecidamente, eu gostaria de perguntar aqui para a nossa justiça tapudaense. Por que ele foi solto? Ah, porque tinha uma medida protetiva e através dessa medida protetiva que ela mesma relatou, acreditando nele, ela tirou a medida protetiva e aí as coisas pioraram. Ah, como ela tirou a medida protetiva, então a gente viu que não tinha tanto problema assim, que não tinha tanto perigo assim. Me desculpa, se depois de um relato desse, essa pessoa que fez isso com ela não voltar para a prisão, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Porque viatura da polícia não vai estar 24 horas com ela. Ela falou que não quer ir para a escola mais, porque ela morre de medo dele ir atrás dela. Ela não sai para a rua, com medo, apavorada. E agora eu quero te perguntar, você que está em casa me acompanhando, eu quero a sua opinião. O comandante vai colocar, comandante, o número na tela, eu quero a opinião do povo. Eu quero a opinião também das pessoas que estão no WhatsApp. O que esse cara merece? Por que a nossa justiça é assim? A pessoa vai presa, a polícia faz um trabalho, polícia militar prende, tem todo um inquérito policial e de repente bate e volta. Eu não gostaria de entrar nesses detalhes, mas será que eu vou ter que entrar em detalhes aqui? Porque, poxa, quem sou eu na fila do pão? Eu sou um mero jornalista, eu não estudei direito, eu não prestei concurso para juiz.
Mas me desculpa, olha o relato dessa mulher, dá para ver no rosto. Atenção, olhe nos olhos dela e veja o que essa menina está passando. Essa menina precisa de atendimento psicológico, ela precisa de ajuda. E outra coisa, ela está desempregada. Se tiver algum empresário que gostaria de ajudar essa menina, dando emprego para ela, entra em contato no WhatsApp da TV aqui, ó. Nós vamos passar o WhatsApp dela. É uma menina trabalhadora, só precisa de uma chance. Mas além de precisar de uma chance, o que ela precisa é de cuidados, porque pode acontecer algo pior. E agora nós vamos para a última parte. Um relato chocante, que você acompanha a última parte. E ela decidiu falar porque ela está desesperada. Na segunda nós trouxemos a reportagem. E ele foi solto. E ela não havia relatado tudo isso. Mas ela decidiu falar depois dele ser solto, porque ela está morrendo de medo. Ela está com medo da sua integridade. Ela está com medo da sua integridade física, de acontecer alguma coisa, ele agir contra ela de um jeito ou de outro. Eu não conheço ele, eu não conheço a família. Se alguém da família ou ele quiser falar com a nossa equipe, eu estou à disposição. Mas enquanto ele não falar, eu continuo falando. A Justiça de Itapurá precisa rever isso daqui. Terceira parte na tela. Mas ele mesmo assim saiu, falou, ameaçou as pessoas, falou que ele ia bater, que ele ia fazer alguma coisa, não vou lembrar muito bem. Eu prestei boletim, foi quando eu abri a medida protetiva. Os pais deles ficaram sabendo, pegaram ele e trouxeram ele pra cá. Só que quando eu voltei pra casa dos meus pais ficaram sabendo de tudo, né? Que eu chamei a polícia, que tudo mais, e começaram a me constranger muito. Eu acho que eles discutiram comigo por causa de um caderno, que era da minha irmã, eu tinha pego pra ir na escola, começaram a me xingar. Só sei que nisso eu surtei, eu comecei a chorar. A minha mãe falou que era tudo culpa minha, que nem ele me quis, que eu era tão vagabunda e uma pessoa tão podre, que nem esse cara me quis, que eu merecia ter apanhado. Nisso eu liguei pra ele e falei, isso tá acontecendo. Ele falou pra eu ir visitar ele, eu fui. Eu decidi voltar com ele aqui. Foi. Não foi, como eu falei, nunca é só por causa de um motivo, né? Foram várias coisas. Quando eu cheguei aqui, né? Como sempre, a família dele fez questão de me olhar com julgamento, me tratar com julgamento, me tratar como se eu fosse um bicho. Eu me senti um bicho perto deles, perto da família dele, eu me sentia uma pessoa horrível. Me sentia insegura, imunda, eu não queria nem chegar perto da família dele, eu me sentia diferente. Mas eu fiz questão por... Não tinha mais pra onde ir, eu tinha que aguentar aquilo. E era de menos, né? Porém, me afetava muito a minha autoestima, me afetava, que eu não tinha voz naquela casa. Eu já vou falar os motivos disso, que eu me sentia assim. Porém, quando eu voltei, eles fingiram que foi normal. Eu peguei as minhas coisas, coloquei todas as minhas coisas, estava tudo bem. A gente mudou de casa. Porém, antes disso, como eu falei, eu não tenho uma memória muito boa. Acho que eu mesma tento apagar as coisas que aconteceram pra eu ficar bem, fingir que tá tudo bem. Porém, eu lembro, assim, da primeira vez que ele me agrediu aqui. Não vou saber explicar o motivo, desculpa. Porém, eu lembro que a gente tava discutindo, ele deu um murro na minha perna. Não sei se foi murro ou chute, só sei que deu vários, acho que 2 ou talvez um murro, mas foi muito forte. Minha perna ficou com roxo. E eu comecei a chorar. Eu entrei em desespero e falei, como que você pode estar me batendo de novo? Eu não consegui aceitar, eu entrei em surto e eu cortei meu braço. Eu mutilei meu braço.
a mãe dele percebeu. E a mãe dele falou bem assim, jogou a culpa em mim. Falou que a culpa era minha, que eu era muito imatura. E que ela ia chamar meu pai para meu pai me tirar de lá. Eu, depois disso, fiquei com muito receio de denunciar de novo pra família dele, porque eu sabia que eu não ia ter apoio nenhum. Muito pelo contrário. Depois que ele me agrediu, eu cortei meu braço, fiquei me sentindo tão humilhada, porque ninguém fez nada e todo mundo fingiu que tava tudo bem. E era sempre aquilo, quando uma situação daquelas acontecia, quem que vinha me consolar era ele. Ele me dava flor, ele falava, amor, eu te amo. Eu nunca tinha ouvido isso de outra pessoa. Ele foi o primeiro cara que falou que me amava, que gostava de mim, que me apoiava de um certo modo, que gostava de mim. E entre aquele caos inteiro era sempre ele que me dava suporte, era sempre ele que me dava carinho, que me abraçava, que falava que me amava, que falava que eu tava certa. Ele se arrependia, falava, eu sei que eu errei. Eu continuava com ele, não tinha pra onde ir, mas ninguém ia me apoiar. E até os dias de hoje eu acho que realmente era o único que eu tinha, não tinha mais nada. Depois disso eles se mudaram de casa, eu fui junto, óbvio. Eu me mudei com ele, né? A gente ficou lá, eu achei que tava tudo bem. Porém, começou a pressão partindo da família dele pra mim. Eles começaram a cobrar coisas de mim, tipo... Eles começaram a cobrar o filho dele pelo aluguel só porque eu tava morando lá. Ou seja, ele mesmo chegou pra mim e disse, eu sei que meu pai não estaria me cobrando se eu não estivesse com você. O próprio pai dele. Eu não sei muito bem se ele cobrou por minha causa ou por se eu tô com medo. Hoje era pra eu ir pra aula, eu não vou pra aula. Enquanto ele não for preso, eu não vou de jeito nenhum. Ele me ameaçou a me bater, a me matar. Se eu terminasse com ele, ele falou que ele ia fazer loucuras. Ele, desde o começo do relacionamento, ele comete essas ameaças. Eu não vou de jeito nenhum na escola. Não vou sair. Eu tô trancada aqui. Eu pedi ajuda pra minha amiga. Ela falou, se você quiser sair, eu te levo. Mas eu não tô nem com confiança, então eu não quero sair de jeito nenhum. Só que eu preciso terminar a minha escola. Eu preciso terminar o ensino médio. Eu não posso ir pra outra cidade. Eu não quero mais bagunça. Eu só quero ficar em paz. É pela primeira vez na minha vida eu sinto que eu tenho apoio de pessoas sem ser esse cara. Eu só consegui denunciar isso tudo porque eu tive apoio de outras pessoas. Porque eu senti que outras pessoas me amavam também. Não era só ele. Outras pessoas me deram suporte. Falaram que me fizeram abrir os olhos e perceber que aquilo lá não era normal. E eu não quero ir embora, eu não quero deixar esse apoio todo e ir pra outra cidade, eu só quero terminar meu ensino médio e ser feliz, coisa que eu não consigo desde que eu conheço esse cara. Ele ameaçava ele mesmo se matar. Ele mandou, quando eu terminei com ele hackeou várias contas, mandou muitas mensagens, quando mandou foto chorando, falou que ia se matar. Ele sempre falou que ele ia se matar, porém como eu não caía mais nisso, ele começou a me ameaçar, falou que ia ir atrás de mim. Não me ameaçou como ele realmente foi atrás de mim, foi na casa da minha amiga, invadiu lá, mexeu com a cabeça do irmão dele, pro irmão dele vir aqui me buscar e me levar lá, eu achando que ia estar tudo bem, que eu só ia pegar minhas coisas. Cheguei lá, ele me agrediu de novo, me ameaçou de novo.